Olá, eu me chamo Itamara Raquel, sou farmacêutica formada pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e sou aluna de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia, também da UFBA, sob orientação do professor Dr. Denis de Melo Soares e co-orientação da professora doutora Clarice Schettini. O projeto a qual eu estou desenvolvendo tem como título A influência da temperatura e do uso de antipiréticos sobre a viabilidade celular em culturas primárias do sistema nervoso central de ratos neonatos. Este projeto ele está sendo desenvolvido no Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular, que tem como principais linhas de pesquisa o estudo do papel das células gliais em doenças neurodegenerativas e a prospecção de novos compostos como flavonoides e outras moléculas que podem ser utilizadas como estratégias de neuroproteção. E é nesse contexto que vamos investigar o efeito do uso de antipiréticos sobre a viabilidade celular em culturas primárias de diferentes regiões cerebrais. Diversas manifestações neuropatológicas possuem características semelhantes, como a presença de estresse oxidativo e respostas inflamatórias exacerbadas. Nessas circunstâncias, podemos destacar o importante papel dos astrócitos. Diante de uma injúria cerebral, os astrócitos geram uma resposta através de um processo chamado de astrogliose reativa. Este processo é caracterizado pelo grande número de astrócitos que são ativados e eles se diferenciam dos normais pelo seu tamanho, seus processos que são mais longos, mais largos, os núcleos geralmente também são irregulares. Essa reativação ela também pode ocorrer com a microglia. E esses distúrbios que são gerados pela ativação astroglial podem induzir ou aumentar a disfunção neuronal. Já se sabe que esses processos estão associados à progressão das neuropatologias, visto que esse mecanismo é acompanhado de uma perda neuronal significativa. Algumas infecções virais, como a causada pelo Zika vírus, estimulam a secreção de citocinas pró-inflamatórias. Já há dados que mostram que, de fato, o Zika vírus ativa esse processo astroglial e estes orquestram todo o processo inflamatório no tecido nervoso, levando à neuroinfecção e disseminação do vírus no cérebro. A infecção pelo Zika vírus, ela tem como característica o estado febril constante. Quando ocorre em gestantes, essa infecção geralmente está associada à microcefalia e à má formação neuronal em vários níveis de severidade. Uma possível causa da microcefalia está relacionada ao tropismo que esse vírus possui por células precursoras neurais, encontradas durante a embriogênese. Desta forma, as respostas inflamatórias derivadas dessa infecção interferem no processo de neurogênese e, consequentemente, na proliferação e diferenciação durante o desenvolvimento embrionário, assim como também pode ocorrer em nichos neurogênicos no período pós-natal e na fase adulta. Neste contexto, torna-se relevante o estudo de medicamentos que tenham um potencial de promover uma ação neuroprotetora e possam amenizar as manifestações clínicas observadas na infecção pelo Zika vírus. O objetivo geral desse trabalho é avaliar a influência da temperatura e do uso de antipiréticos sobre as respostas inflamatórias nos principais nichos neurogênicos em diferentes fases do desenvolvimento do sistema nervoso central. E como objetivo específico é analisar o efeito do estresse térmico na expressão dos marcadores da resposta inflamatória, da reatividade astrocitária e microglial, estudar o efeito do estresse térmico na viabilidade e diferenciação neuronal e estudar o efeito de antipiréticos na modulação da resposta inflamatória e na viabilidade e diferenciação neuronal. Neste trabalho, nós vamos utilizar como modelo de estudo a cultura de duas regiões cerebrais, que é a zona subventricular e o hipocampo, que são zonas proliferativas. Nessa imagem, nós podemos ver na parte superior à esquerda a zona subventricular dos roedores e à direita a zona subventricular dos humanos. Essa é uma região
relacionada com a memória olfativa, principalmente nos roedores, e com a reposição de novos neurônios olfativos. Na parte inferior da imagem, nós temos o giro dentado do hipocampo à esquerda dos roedores e à direita dos humanos. Essa também é uma região bastante proliferativa e está relacionado com a geração de novas memórias e com o aprendizado. Ambas são regiões envolvidas na neuroplasticidade. Tanto a cultura de células da zona subventricular quanto as do hipocampo serão submetidos ao estresse térmico e logo depois serão tratados com antipiréticos clássicos. Após a realização desses testes, serão realizados ensaios biológicos, que irão avaliar a viabilidade celular, a funcionalidade, a proliferação e a diferenciação, e também as interleucinas anti-inflamatórias e regulatórias, que estão expressas nesse contexto do modelo estudado. Como resultado, espera-se que ao final deste projeto possamos caracterizar tanto eventos inflamatórios quanto os processos de neurogênese mediante a exposição à temperatura elevada e o possível efeito protetor ocasionado pela modulação gerada por antipiréticos. Esperamos também elucidar o efeito desses fatores durante a formação neuronal e que com estes resultados possamos produzir conteúdos de alto impacto científico e social.